Inclusive, é uma causa de esclarecimento. Sim. Esclarecimento. João, pode falar, João. Não, exatamente. É porque, claro, o senhor está sabendo, aqui no Brasil se fala muito da situação do Geovânio indo para o Flamengo e o Santos, uma cláusula que existe no contrato dele com a equipe chinesa, que envolve o Santos Futebol Clube. E nós queríamos saber o posicionamento do senhor, como presidente do Santos, em relação a essa história, Geovânio, Flamengo, Santos. Por favor, presidente. Veja, não tem nada com o Flamengo. O Santos tem um contrato com o clube chinês e com o Geovânio, que em caso de retorno para o Brasil, o Santos tem exclusividade nesse retorno enquanto durar o contrato dele com o clube chinês. Então, não tem. A situação do Flamengo é a situação do Flamengo. O Santos não tem nenhum contrato com o Flamengo a esse respeito. O contrato que nós temos é com o clube chinês, mas o clube chinês já foi notificado que não pode fazer essa transferência para nenhum clube do Brasil. Se é o Flamengo, se é o Grêmio ou se é qualquer um, eu não tenho conhecimento, mas nós já notificamos, só para lembrá-los que eles não podem fazer essa transferência. Ô, presidente, é o PVC. Falamos mais cedo e depois de falar com o senhor me disse exatamente isso, ou seja, tem o contato com o clube chinês. Depois disso eu consegui conversar com o Flamengo e o Flamengo disse que não vai desistir do negócio. Como o senhor telefonou para o presidente do Flamengo, para o Eduardo Bandeira, isso pode significar algum tipo de ruptura, estremecimento com o Flamengo no futuro, se o Flamengo de fato tentar contratar o jogador? Contratar, efetivar a contratação? Qual é a cor do meu cabelo, PVC? Branco. Da cor da camisa do Santos. Pois é, não estou mais em idade de ficar de mal. A minha relação com o Bandeira não vai se afetar por causa disso. Isso é uma relação comercial, o PVC. Essa história de ficar de mal, de ficar bravo, de ficar tristinho, isso não existe. O Flamengo está defendendo o que ele entende ser o melhor para ele e eu vou defender o que é melhor para o clube. Agora, isso é comercial, isso não tem que afetar a relação dos clubes, não tem por que afetar a relação dos clubes. Tem que ter maturidade para superar essas questões, não é assim. Agora, presidente, eu li sobre a cláusula de exclusividade, eu gostaria que o senhor esclarecesse. O jogador só poderia ir para uma outra equipe do futebol brasileiro se o Santos desse um ok, liberasse? É assim que funciona? É isso que está lá no contrato? Não, não é. O que está no contrato é que o Santos tem a exclusividade em caso de retorno ao Brasil. Ponto. Sim. Não pode ir para outra equipe em hipótese alguma. Perfeitamente. O senhor ouviu que também algum outro clube, como o Palmeiras, tentou entrar no negócio ou não teve isso? Gente, boatos existem, muitos. Não ouvi falar de Flamengo, não ouvi falar de Palmeiras, não ouvi falar de ninguém. Agora, o Geovânio realmente é um grande jogador, formado pelo Santos, inclusive. Interessa o Santos agora ou não? Interessa, claro que interessa. E o Santos chegou a conversar com o jogador? Até interessa, porque foi uma condição para o jogador ser vendido para a China. O Santos só venderia o Geovânio para a China se houvesse, no retorno dele, a garantia de que ele voltaria para o Santos. Foi cláusula para que ele pudesse sair, para que fosse possível fazer o negócio. Da mesma forma, foi uma condição. É uma condição sine qua non. Uma condição sem a qual não tem negócio. Presidente, é o Facincani aqui, satisfação mais uma vez falar com o senhor. Esse tipo de cláusula não vai de encontro a... Faz tempo que eu não falo com você. Pois é, né? Satisfação, presidente. Esse tipo de cláusula, ela não vai de encontro à própria democracia do futebol e à vontade do jogador? Não é uma cláusula que limita também a própria democracia do atleta se transferir para onde ele tem o direito? Se ele
quiser, evidentemente, ir ao Flamengo. Ele quer, por exemplo, hoje voltar ao Santos. Será que esse é o desejo do próprio Geovânio? Não está ferindo também a própria vontade do atleta, essa cláusula, presidente? Vamos lá, vamos refletir sobre esse aspecto, que é importante a gente refletir sobre isso. Se o Diego, que tem um contrato com o Flamengo, quiser romper esse contrato pura e simplesmente ir para o Santos hoje, ele pode? Não, né? Pagando uma multa, talvez sim, né? Pois é, o Geovânio tem um contrato com o Santos, o clube chinês tem um contrato com o Santos e o contrato tem que ser cumprido. Se o jogador não puder mudar de clube e não pode pelo contrato, você não está ferindo nenhum direito, você está simplesmente cumprindo o contrato. Essa conversinha de que fere direito de trabalho, não sei o quê, isso é conversinha. Não fere nada. Existe contrato, contrato é para ser cumprido, tanto pelo clube como pelo jogador. Ele pode trabalhar em qualquer outro país. Pode, inclusive no Brasil, no Santos. É condição contratual. A vontade dele hoje é voltar para o Santos, presidente, como o senhor então colocou do interesse do Santos? O Geovânio é um atleta do Tianjin. Eu não vou assediar um jogador de um outro clube. Perfeito. Paulo Lima e Rodrigo Bueno. Presidente, boa noite. É o Paulo Lima. O senhor, existe na concepção da diretoria do Santos, na presidência do senhor, até a possibilidade de haver uma negociação financeira entre um clube interessado, como o senhor disse, pode ser Flamengo, Grêmio, Palmeiras, qualquer um, mas o Flamengo parece que tem aí a ponta desse iceberg, uma negociação financeira caso haja essa possibilidade de negociação entre Tianjin, Santos e um outro clube que seja do futebol brasileiro ou não? Hoje eu não vejo nenhuma vantagem de fazer negociação. Não me atrai essa negociação, até porque não é prevista no contrato. É prevista só a cláusula de exclusividade. Perfeito. Antes do Rodrigo Bueno aqui, presidente, a informação de que a esposa do Geovânio está grávida e isso fez com que a família tivesse vontade de retornar ao Brasil. E aí surgiu o nome do Flamengo, que já teria uma negociação avançada com o jogador. O senhor está negociando com o Geovânio para ele jogar no Santos, a partir do momento que a equipe lá chinesa já o liberou para ficar por aqui, parece que por um empréstimo de 18 meses e tal, que ele quer retornar para o Brasil e os chineses sabem disso? Ele vai jogar no Santos, presidente? Pode, com muito prazer, será estendido o tapete vermelho. Ou melhor ainda, vamos estender um tapete preto e branco. É, melhor, né? Fala aí, Rodrigo. Presidente, tudo bom? Prazer falar com o senhor, Rodrigo Bueno, que está falando. A gente sabe que o Flamengo, por exemplo, é um dos times no Brasil nesse momento que está com o maior poder financeiro, contratando muita gente e tal. E parece que o Santos não está, nesse momento, nadando muito em dinheiro. O Santos tem dinheiro para, por exemplo, pagar o salário do Geovânio? Como é que está a situação financeira do Santos para competir nesse mercado com o Flamengo ou Palmeiras, por exemplo, outro milionário hoje do futebol brasileiro? Veja, se não tivesse condição de competir, nós não ofereceríamos nada para o Geovânio, mas não é o caso. O Santos tem seus salários em dia, tem cumprido as suas obrigações, tem trabalhado dentro dos seus limites. Então, os contratos que nós temos, e o Geovânio é um contrato que nós temos, estamos prontos a honrá-los todos. Perfeito, então, presidente. Santos, então. Sim. Então, no Flamengo e em qualquer outro time brasileiro, o Geovânio não joga, presidente. Vai jogar no Santos. É o que diz o contrato. Perfeitamente. E o Santos não tem conversa, vai fazer valer essa cláusula de exclusividade. É esse o termo mesmo, né, presidente? É exatamente esse o termo. Então tá bom. Tem impressão? Alguma pergunta mais, Não, companheiro? eu tenho uma mais ainda em cima desse assunto, presidente, porque ao longo dos últimos dias o ex-técnico da equipe Dorival ficou chateado com as